Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e esforça-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéas, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto disse: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zirim, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligirão, a vós outros, com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha de maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no negócio de Peor. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhe, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés, aos filhos de Israel que saísse do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Eronitas, de Carmim, a família dos Carminitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. Os filhos de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão, da congregação de Corá, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Corá
não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeoni, os 22.200, os filhos de Coate, segundo as suas gerações, de Zefon, a família. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados 40.500. Os filhos de Judá Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias. De Selá, a família dos Selanitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zerá, a família dos Zerazitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Zeronitas. De Amuel, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas. De Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família dos Jazubitas. De Sirom, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas. De Elon, a família dos Elonitas. De Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias de Zebulon, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Macritas. E Maqui gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade. De Jazen, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Azriel, a família dos Azrielitas. De Siquém, a família dos Siquenitas. De Semida, a família dos Simedaitas. E de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofiade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofiade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas são as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Beque, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airã, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arden, Naamã. De Arden, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asen, segundo as suas famílias, foram de Ina, as famílias dos Inaitas. De Isvi, a família dos Isvizitas. De Berias, a família dos
Beriaitas. Dos filhos de Berias foram de Eben, a família dos Eberitas, de Maquiel, a família dos Maquielitas, e o nome da família de Azer foi Sete. Estas são as famílias, segundo os que foram deles contados 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazelitas, de Cuni, a família dos Gunitas, de Jazen, a família dos Jezeritas, de Silem, a família dos Silenitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, e repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e de poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merã, a família dos Meranitas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhe foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés, Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor disse deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.